No dia 29 de outubro de 2025, o Rio de Janeiro entrou em alerta máximo. Tínhamos viajantes corporativos e do nosso próprio time em áreas diretamente impactadas. Naquele momento, entrou em ação o nosso sistema de gestão de risco, Orion. Instabilidades políticas, greves, eventos climáticos, falhas tecnológicas, nada disso é novidade. O que evoluiu foi a forma de gerenciar esses riscos. Com a ISO 31030 como referência, fortalecemos nossa estrutura de Duty of Care, consolidando um sistema integrado de gestão de riscos com estrutura clara para identificar, avaliar, classificar e nos dar a base sobre como agir em cada situação. Nossos especialistas treinam e alimentam o Orion todos os dias, com os critérios da nossa matriz de risco e com os padrões de classificação que usamos internamente. Hoje, quando um evento acontece no mundo, o Orion já faz uma primeira leitura, cruza com os dados dos nossos viajantes e nos entrega um cenário pré-classificado. Isso nos dá velocidade, mas é importante dizer, o Orion apoia. Quem analisa e decide é o Comitê de Gestão de Risco. E quando esse alerta chega, o que acontece na vida real? Em novembro de 2025, a Cloudflare caiu globalmente. Isso derrubou plataformas como o ChatGPT, X e até a Amazon. Para a maioria das pessoas, isso foi apenas um inconveniente, mas para nós representava um risco tecnológico e impactou diretamente a comunicação dos nossos clientes. Em menos de uma hora, já havíamos comunicado os clientes e sugerido remarcações para a malha aérea do dia seguinte. Um incidente resolvido antes mesmo de gerar um problema. Localizar viajantes, providenciar realocação, essa é a nossa prioridade. E o mais importante, fazer isso com velocidade e segurança. Porque quando a crise acontece, ele não espera o horário comercial. A gente recebeu a notificação do conflito na região, a gente fez o nosso trâmite interno de verificar qual eram os passageiros que estavam em trânsito e até então a gente não tinha nenhum. Porém, um cliente entrou em contato conosco para informar que haviam residentes lá e que eles precisariam da nossa ajuda para fazer o deslocamento do pessoal, né? Foi uma coisa que a gente não tinha vivenciado ainda, então a gente precisou agir com urgência e com cuidado, porque cada passageiro tinha nacionalidade diferente, cada um tinha o seu destino, suas histórias, tinham crianças, então a gente precisou tomar muito cuidado com eles, né? A gente sabia que não podia falhar com nenhum deles, então eu fiquei alocada no cliente, para poder ajudar eles em tempo real. O fuso horário foi o nosso maior desafio no dia a dia, porque enquanto aqui era madrugada, era dia. Então a gente meio que precisou fazer o acompanhamento 24 horas dessas solicitações, né? Tudo foi acompanhado de perto, enquanto eles estavam se deslocando, a gente acompanhava aqui cada passo deles. E no final, graças a Deus, deu tudo certo, a gente conseguiu retirar todos os passageiros do local em segurança. Na época do conflito, as coisas aconteceram de uma maneira muito rápida e nós vimos a necessidade de ter um atendimento que fosse de pronta resposta, de parceria e que a gente tivesse ali 24 horas focado exclusivamente para atender essa demanda. Então, nesse momento, a gente pôde contar com a parceria estratégica da Vipan, principalmente para dar um apoio em questão de quais seriam as rotas de fuga, que aeroportos a gente poderia usar. E foi tudo a toque de caixa, né? Teve que acontecer assim muito rápido. A demanda vinha chegando ao mesmo tempo. A gente tinha mais de 40 pessoas ali, né? Então, poder contar com a parceria estratégica da Vipan nesse momento, em questão de confiança, de colocar ali pessoas que estivessem trabalhando ali do nosso lado, né? Estava numa questão de conflito ali, onde todas as pessoas estavam vivenciando uma situação de risco. Então, fazer essa gestão desse controle de risco fez toda a diferença. E é por isso que a gente sempre diz que contar com um parceiro estratégico nesse momento, um parceiro real, que não seja só um emissor de ticket, uma pessoa que confirme um transfer, não, que entenda a situação, se coloque no lugar ali do colaborador, né? No caso não era nem viajante, eram expatriados, então se coloque no lugar dessa pessoa que está ali com família, com bomba, as coisas acontecendo, então isso fez toda a diferença. Nós ficamos uma semana trabalhando juntos ali em sala fechada, com o consultor, com a Thaís, né, da Vipan, que foi, assim, de extrema ajuda e valia, ela foi super empática, se colocou no lugar mesmo desses colaboradores, e a gente só sossegou quando essas pessoas chegaram ao seu destino final, e foram vários destinos, tá? A gente não teve ali uma lista fixa, cada um foi deslocado para um lugar do mundo, então fez toda a diferença, nós somos muito gratos a todo o time da Vipan por essa parceria, pela confiança, pela transparência e pela honestidade de sempre. O que nos marca até hoje
É o momento em que eles chegaram em segurança. A inspeção mudou, aquele peso saiu, estavam todos aliviados, e a gente também. Porque no fim todos foram realocados, ninguém ficou para trás. Tudo só foi possível pelo empenho de cada um do nosso time e por termos uma rede global de parceiros. E o mais interessante é que o cliente tinha uma outra agência contratada, mas foi a Avipan que assumiu a operação inteira. Isso diz muito sobre a confiança que a gente constrói com os nossos clientes. Mesmo que tenhamos toda a varredura das informações com Orion, é importante que, quando vivenciamos uma crise, ninguém perca a real visão do que está acontecendo. Esse é meu papel dentro do comitê de risco, é entender o que está acontecendo, antecipar os fatos diretamente com o nosso fornecedor, estar próximo deles, que eles passem para a gente as informações o quanto antes para que possamos passar também para o nosso cliente. E o ponto importante também dentro do comitê de risco é ter a comunicação clara, por exemplo, com a área de marketing, onde vai ser feita toda a nossa comunicação diretamente com os clientes para que eles possam saber quanto antes o que está acontecendo e assim a gente consegue também prever para o cliente qualquer tipo de imprevisto. Quando vivemos uma situação de risco extremo, é preciso mais do que uma comunicação eficaz, mas uma ação direta. E é por isso que eu me tornei o ponto focal da equipe de marketing dentro do Comitê de Gestão de Risco. Na prática, quando uma crise acontece, eu já sei exatamente o que fazer. Entro em ação junto ao comitê e ao time de marketing na produção dos comunicados. Minha missão é validar a linguagem e garantir que a comunicação saia no tom certo e no tempo certo. Cada informação é validada pelo comitê. Não há espaço para improvisos. Um exemplo que nos marcou foi a greve geral em Portugal em dezembro de 2025. Transporte público paralisado, aeroportos com risco de atrasos, conexões internacionais comprometidas. Após a varredura de dados do Orion, comunicamos os clientes com antecedência, detalhamos os impactos operados e detalhamos as alternativas disponíveis. E quando o dia da greve chegou, os nossos viajantes já estavam todos orientados. Mais um case de sucesso que nos mostrou que a agilidade e a confiabilidade das informações que o Orion nos trouxe fazem toda a diferença na jornada dos nossos clientes. O Comitê de Gestão de Risco é a prova de que a Avipan não se contenta em ser apenas uma agência de viagens corporativa. O cuidado com o viajante sempre existiu. A cada dia evoluímos a estrutura, o método, a tecnologia utilizada, além de treinar e preparar o time dedicado. Conheçam o Orion, o sistema que consolida tudo o que vocês viram até aqui. Tudo que a Avipan sempre entregou com a escala e a consciência que os nossos clientes merecem. Parceiro estratégico cuida, antecipa, comunica e age. É assim que fazemos todos os dias.